Faça um breve relato do que você viu sobre a Amazônia. Mais coisas, vamos tirar aquela coisa. Você falou da questão da faixa, da linha do Equador cortar a Amazônia, ser uma área de baixa latitude, ou seja, temperatura bem elevada, baixa latitude, as temperaturas são elevadas. Por conta da cobertura, a cobertura faz com que as árvores, lá o solo, há maior concentração de umidade. Né? Está falando de Calha-Norte, mas na aula de vídeo ele especificou mais o que seria a Calha-Norte, né? Se eu pedisse para vocês, a partir de vocês já leram o livro, já viram o vídeo, quais definir para mim o que caracteriza essa região geoeconômica da Amazônia, vocês teriam como me dizer alguma das características dessa região, dos estados, dos lugares que compreendem essa região, quando não tem nada aspectos econômicos, mas como é a economia daquela região ali? Você viu que diz que a economia se concentra mais na região de Manaus, a Zona Franca de Manaus, né? Como iniciativa do governo para estimular a indústria do local e atrair população até aquela região, até então era despovoada. Então, vocês viram o acesso, exatamente, as rodovias. Então, são diversas características que configuram aqueles estados e aqueles lugares ali como parte da região geoeconômica da Amazônia. Então, é preciso que vocês tenham em mente isso. A região geoeconômica da Amazônia não se caracteriza apenas pelos aspectos físicos, como outros pensam. Prestam dúvida densa, como diz. O clima equatorial, o clima tropical, pelos rios, também não. Aquilo ali tudo tem importância geográfica, tudo tem importância espacial, se você for analisar. Porque os rios no homem deu utilidade, inclusive, para servir de hidrovias, para escoar mercadorias. A floresta é utilizada para fabricar medicamentos. Aí vai, com todas essas características que vocês estão vivendo para caracterizar essa região. Então, nas atividades vai estar pedindo isso aí, para que vocês deem uma abordada desses quesitos aí. Não só esses aspectos naturais que são importantes, que também têm influência na vivência do povo naquele local, porque ele diz o seguinte, até pouco tempo aquela região era menos povoada por conta das condições tecnológicas, porque o povo não tinha como povoar aquele lugar até então. Por exemplo, isso vai dar um exemplo para derrubar uma árvore. Para derrubar uma árvore do ponto da árvore presente na Amazônia com um machado, levava muito tempo. Só com o advento da serra elétrica, que você pode derrubar uma árvore daquele ponto, daquela largura em questão de segundos, é que essa urbanização, esse processo de colonização da Amazônia já foi se intensificando. Aí você vê, essas características naturais elas são fundamentais, sim. Você tem que ver a influência, a diferença que a ação do homem proporcionou toda aquela região geoeconômica. Na bacia hidrográfica ele tem influência, ele altera a bacia hidrográfica daquela região. O clima daquela região ele é alterado pela ação humana. Você vê, as indústrias, os navios, as rodovias, por aí vai. Tudo isso, esse modo de vida que foi criado em torno da região amazônica, como ela falou aqui, é o que diferencia a região geoeconômica da Amazônia, que vai diferenciar da região nordeste da região centro-sul, que a gente vai ver depois. Cada um vai ter um modo, cada um vai ter suas características específicas. E as características da Amazônia é aquela ali que vocês viram. Assim, com relação à Zona Franca de Manaus, o que vocês viram ali? Qual foi a intenção de organizar aquele espaço daquela forma? Qual era o objetivo da construção, da criação da Zona Franca de Manaus? Para que as pessoas pudessem trabalhar também de outra forma, por meio mais tecnológico, de indústria, não só na pesca ou no floresta, como seringueiro, mas um modo de eles aprender outra técnica de trabalho e o rendimento de famílias. Porque você viu que ainda hoje se constrói aquela imagem da Amazônia
de que é um povo que só vive da pesca, um povo que só vive da caça, que só vive do extrativismo vegetal. Não é bem assim. Você vê a Zona Franca de Manaus ali em pleno funcionamento, em plena dinâmica. Mercadorias e mais mercadorias entram e saem da Zona Franca de Manaus para diversos lugares do Brasil, do mundo, talvez. Uma televisão, ela aí tem assim, como está em Manaus. Produzido na Zona Franca de Manaus. Os aparelhos que vocês têm, Qualquer vocês olham para e é exportado para o Polo do Estado de Manaus para que é montado lá e distribuído para as outras regiões através desse transporte que a gente já viu. Por aí vai. Além do objetivo de ser uma área de atração Manaus, também foi assim, a introdução da tecnologia numa região não desenvolvida, né? Vocês vejam Exatamente. que... Para não, Fala. assim, em consequência da região amazônica ser uma região de florestas com uma baixa densidade demográfica e tudo mais, a Zona Franca de Manaus ela foi feita, ela foi pensada nesse intuito de dinamizar aquele espaço que é pouco habitado, como a gente viu no vídeo, mostrou, as densidades demográficas são baixas, a questão da migração para lá também não é tão incentivada, não era tão incentivada. Grande parte da devastação ela ocorre basicamente numa essa região aqui, né? onde a urbanização ela se iniciou. E aí ela está se acentuando ainda mais. Aí a floresta começa a ser devastada para dar espaço para esse crescimento urbano, que cada vez se torna mais gratuito na região. Então aí surge outra questão também da preservação dessa floresta. Né? Essa floresta nativa que, segundo o professor disse lá, ela não tem importância apenas para o povo brasileiro, apenas para o Estado brasileiro, sim, mas para o mundo todo.